Oi, Manuano, bom dia, tudo bem? Olha só, esse é o nosso primeiro vídeo de hoje, é o vídeo de gramática, tá? Vai ter um outro de literatura também. Esse vídeo aqui vai falar a continuação das orações subordinadas substantivas. Vocês coloquem o cabeçalho no caderno de gramática e coloquem aí também orações subordinadas substantivas 2, páginas 59 a 63, são as páginas que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, vocês abrem um livro aí na página 59 e vamos começar a ver aí a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, quando vocês colocarem esse títulozinho aqui, pulam uma linha e já colocam o primeiro título, subtítulo, né, no caso, que é oração subordinada substantiva objetiva direta, que eu vou mostrar para vocês já no livro as questões, vou explicar bem direitinho, relembrar coisas que eu já expliquei também para ficar bem fixo na cabeça. Então, aqui na página 59, né, a gente vê essa oração subordinada substantiva objetiva direta, né, função de objeto direto. Tem aqui um trechinho do editorial. Coloquem o títulozinho, viu? Sempre vão colocando esses títulozinhos antes da atividade. Editorial Brasil esquece reciclagem de lixo, que a gente já fez essa leitura. Diz assim: reportagem publicada nesta edição da Folha 9 e 10 lembra que os primeiros programas de reciclagem de resíduos sólidos no país surgiram há cerca de 30 anos. Então, vocês vão analisar esse período e ele é formado por duas orações. Quais são elas? E aí vocês vão dizer qual é a primeira e qual é a segunda oração. Na letra B pergunta quais são as formas verbais presentes em cada uma delas, né? Então, quais são os verbos presentes em cada um desses verbos? Em cada uma dessas orações. Cada oração, a gente sabe que tem seu verbo. Então, se são duas orações, a gente vai ter que ter dois verbos, né? Um em cada. Coloque na letra B. Na letra C, diz assim: qual é a conjunção responsável por unir as duas orações? E a gente vê que sempre tem uma conjunçãozinha que liga, vocês anotam qual é essa conjunção. Na D, qual é a transitividade do verbo lembrar? Então, ele é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Ele é transitivo, que precisa de complemento. Transitivo direto ou indireto? Se ele é direto, é porque ele não tem preposição. Se ele é indireto, é porque ele tem preposição. Já vocês dizem aí, que verbo é esse? Lembrar é transitivo, direto, transitivo indireto, intransitivo. Aí na letra E pergunta: que função possui a oração e os primeiros programas de reciclagem de resíduos sólidos no país surgiram há cerca de 30 anos em relação à forma verbal lembra? Então, essa oração em relação ao verbo lembra tem que função, né? Ela é uma função desse verbo, né? Vocês vão colocar aí, tá? E aí, a gente chega ao que eu vou explicar aqui no quadro um pouquinho mais sobre essa oração objetiva direta. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de orações que desempenham a função de objeto direto, tá? Então, lembrando que a conjunção, ela vai estar ali para ligar essa oração, né, a oração principal, mas pode ser também que outras palavras, como pronomes, exerçam essa função, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente identifica. Então, o foco é o verbo, gente. Então, para a gente saber se essa oração é objetiva, direta ou não, a gente tem que saber quem é o verbo, né? Então, ó, eu quero que você suma. Então, identifica aqui, ó, quero e suma, que são os dois verbos. A conjunção tá aqui, que liga, é isso? Então, ó, eu quero o quê? Que você suma. Então, essa oração aqui, ela exerce uma função de objeto direto, porque quem quer algo, precisa de um complemento.
E aí é um objeto direto. A oração é substantiva, objetiva, direta. Vamos ver isso aqui. A professora não viu quem chegou. Viu e chegou, né? Ó. Quem não é conjunção. Quem é o quê? Quem é um pronome, não é isso? Então, aí a professora não viu o quê? Não viu quem chegou. De toda forma, quem chegou, essa oração, exerce uma função de objeto direto em relação ao verbo ver, tá? Eu descobri onde há bons restaurantes. Descobri e há, né? Eu descobri. Descobri o quê? Onde há bons restaurantes. Então, isso aqui se refere ao verbo descobrir, complementando o seu sentido. Quem descobre, descobre algo. Então, é um objeto direto, tá? Esse onde aqui, ó, seria o quê? Seria um advérbio, né? Um advérbio de lugar, no caso. Continuando, a gente tem aqui o meu pai não sabe quanto custa um ingresso. Meu pai não sabe quanto custa. Sabe e custa, né? Então, ó, meu pai não sabe. Ele não sabe o quê? Ele não sabe quanto custa um ingresso. Então, essa oração aqui, ela complementa o sentido do verbo saber. É objetiva direta, porque quem sabe, sabe algo, tá? E aqui a gente também tem outro pronome que está ligando, exercendo a função da conjunção, tá? Ele está introduzindo a oração subordinada na oração principal. Todas elas funcionam como objeto direto, por isso elas são objetivas diretas. Já na objetiva indireta, né? Ela é parecida com a objetiva direta, a diferença é que aqui a gente vai ter preposição, né? Então, a gente tem primeiro aqui esses quadrinhos do piano. Ele diz, o Charlie Brown diz, precisa de 2 voluntários. Ela diz, acho que está falando de nós. Estão vendo isso? É isso que chamam de lona. Então, se começar a chover, a sua função é correr até lá e cobrir a parte interna do campo e o monte do lançador com esta lona, certo? Lembre-se de que precisam ser rápidas. Aí ela começa a chover. Certo, vamos logo com a lona, vamos logo com a lona. Aí, isso foi um pouco rápido demais, né? Porque elas acabaram cobrindo ele com a lona, né? Não deu tempo nem dele sair de cima do monte. Enfim, vamos ver aqui o que é que teve perguntas sobre esses quadrinhos. O que Charlie Brown enfatizou nas instruções dadas às voluntárias, comprove sua resposta com termos utilizados por ele. Então, ele dá uma instrução e ele enfatiza umas coisas que é muito importante nessas instruções. Vocês vão dizer o que ele diz que é importante e usam algumas palavras que ele usou na resposta de vocês também. A tarefa das meninas foi executada como Charlie Brown havia instruído? Sim ou não? Elas fizeram do jeito que ele tinha mandado ou não? Aí vocês explicam, né? Por quê? Na C diz, que fato é responsável pelo efeito de humor nessa história em quadrinhos? O que é que causa humor aqui nessa história em quadrinhos? E aí vocês vão colocar também. Na fala de Charlie Brown, no 5º quadrinho, qual é a predicação do verbo lembrar-se? Então, quando eu falo de predicação, eu falo de função do verbo. É um verbo transitivo, intransitivo. Se é transitivo, é direto ou indireto. Vocês vão dizer qual é. Que função possui a oração de que precisam ser rápidas em relação ao verbo lembrar-se? Então, essa oração aqui, ela exerce a função de que em relação ao verbo lembrar-se? Então, respondam isso daí. E aí eu vou dar mais uma explicadinha aqui no quadro. Então, a objetiva indireta é muito parecida com a objetiva direta, né, gente? A diferença é que vai existir ali uma preposição que está ali ligando esse verbo a esse complemento. Então, observando aqui nesse período, eu tenho, ó, duvidei e chegaria. Sempre identifica logo os verbos, porque facilita muito, tá? Conjunção tá aqui, ó, que, tá?
Então, eu duvidei. Eu duvidei de quê? Porque quem duvida, duvida de algo. Eu tenho uma preposição aqui, certo? Eu duvidei de que você chegaria. Então, como eu tenho a preposição, essa oração aqui vai exercer uma função de objeto indireto em relação ao verbo duvidei. Ele complementa o sentido, essa oração complementa o sentido de duvidar, mas tem a preposição. Só que tem um detalhe que eu já falei para vocês, eu vou repetir. Essa preposição aqui, muitas vezes, quando eu utilizo um termo normal sem ser oração, ela vai aparecer, ó. Eu duvido de você. Mas, quando esse termo se transforma em uma oração, pode ser que essa preposição ela não seja mencionada. Então, eu diria, eu duvidei que você chegaria. É bem mais comum da gente ouvir dessa forma, tá? Só que como é que eu vou saber? Então, quer dizer que quando não aparece vai ser objetiva direta? Não, não vai ser. Continua sendo objetiva indireta. Para você ter a certeza, você faz aquela velha perguntinha ao verbo, tá? Quem duvida, duvida de algo. Então, se tem preposição ali na perguntinha, ele vai ser indireto, viu, gente? Então, pode acontecer de não aparecer a preposição. Então, façam sempre a pergunta ao verbo para ter a certeza de que é objetiva indireta ou, se não é, é uma objetiva direta. E aí a gente chega na última classificação, são 6, né, como a gente tinha visto, que é a oração subordinada substantivo, completiva nominal. Coloquei o títulozinho aí, vamos responder essa questão, tá? Completiva nominal, como vocês sabem, exerce função de complemento nominal. Complementa um nome, que é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Aí ela diz assim, agora não posso, tenho compromisso. Aí ela vê um filho responsável desse jeito, é ter a certeza de que sou uma boa mãe. E ele lá, alguns desenhos são bem pontuais. Enfim, vamos lá. Explica de que forma a narrativa surpreende o leitor no último quadrinho. Então, geralmente, gente, nos quadrinhos, em tirinhas principalmente, o efeito de humor ele aparece no último quadrinho, que geralmente ele vem com uma quebra de expectativa. A gente espera uma coisa e aí quando a gente vê, acontece outra. Então vocês vão dizer de que forma essa narrativa surpreende nesse último quadrinho. O que é que a gente esperava e o que é que acontece. Na B diz assim, a supressão da oração de que sou uma boa mãe, na fala de Armandinho no segundo quadrinho, causaria algum prejuízo ao texto? Então, nessa fala aqui, ó, ver o filho responsável desse jeito é ter a certeza. Então, se eu retirasse de que sou uma boa mãe, isso causaria um prejuízo ao texto, ao sentido? Aí vocês vão dizer que sim ou não e explicar. A que classe gramatical pertence a palavra certeza? Ela é um quê? E a letra D. Que função tem a oração de que sou uma boa mãe em relação à palavra certeza? Então, essa oração aqui, tá? De que sou uma boa mãe, que é uma oração que a gente retirou para ver se ia ficar com algum sentido ou não. Ela exerce a função de que em relação à certeza? Então, vocês respondem aqui nessa letra D, tá? E aí eu vou dar mais uma explicaçãozinha aqui no quadro. Na completiva nominal, como vocês estão vendo aí, ela vai complementar um nome, né? Então, ela complementa também, só que não é verbo. Então, isso facilita na hora da gente analisar. O nome vai ser substantivo, adjetivo ou advérbio. O mais comum é substantivo, mas pode acontecer com os outros dois também, viu? Como a gente tá vendo nesse período aqui, ó. Estou confiante em que venceremos o jogo. Eu tenho aqui o verbo estou e tenho o verbo venceremos. Já ajuda aqui na divisão, né? A conjunção também aparece, então fica mais fácil de dividir. Estou confiante em que venceremos o jogo. Observem que essa oração aqui, que venceremos o jogo, ela está complementando o sentido não de estou, é de confiante, tá? Ó,
Está demonstrando aqui qual é a confiança que ele tem, que é de que venceremos o jogo, tá? Quem tem confiança em algo. Quem é confiante em algo também. Então, a preposição aqui é em. Bom, por que eu estou falando isso aqui da preposição? Independente de aparecer a preposição ou não, essa oração aqui, ela se refere a confiante, que é um adjetivo, né? É um nome, então ela vai ser completiva nominal, tá? A classificação dela é essa. Mas a questão da preposição é porque do mesmo jeito da objetiva indireta, pode ser que essa preposição apareça ou não, tá? Não é obrigada ela estar lá na frase, mas ela existe, porque todo complemento nominal tem preposição. Então, ela sempre vai existir, tá? Então, estou confiante que venceremos o jogo ou estou confiante em que venceremos o jogo. Todas duas vão ser complemento nominal, tá? Ou a completiva nominal, como é uma oração, independente de aparecer ou não, tá? Aquela pergunta, quem é confiante em algo. Aí já nos dá a pista de que se trata de um complemento nominal, tá? Só para reforçar aqui algo que eu já tinha falado para vocês logo nas primeiras aulas, tá? Sobre oração subordinada substantiva, na página 61 tem esse box para saber mais, que para a gente ter a certeza de que aquela oração é ou não subordinada substantiva, a gente substitui ela por isto, isso ou aquilo, e aí se der certo é que ela vai ser uma oração substantiva, tá? Então, olha só, é necessário que sejamos cautelosos no consumo de água. Então, essa oração aqui, eu substituo por isso. Vai ficar, ó, é necessário isso. Colocando na ordem normal, isso é necessário. Então, a gente vê aqui que dá certo com isso. Então, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. E ela, além do mais, exerce aqui uma função de sujeito dessa oração, tá? Eu já tinha falado isso para vocês, essa é uma dica para saber se é ou não uma oração substantiva. Outro box para saber mais, que está na página 62, tá? Fala sobre a ordem da oração, tá? Pode acontecer que a gente veja alguma vírgula entre uma oração e outra, nesse período composto por subordinação. Bom, se vocês observarem aqui, toda vez que a oração principal vier no final, né, e aqui começa for a oração subordinada, que é uma ordem indireta, aí vai ter uma vírgula, tá? Como assim? Então, quando vier na ordem normal, a oração principal, aí vem a conjunção, e depois a oração subordinada, não usa vírgula. Mas se for ao contrário, se começar com a conjunção, depois a oração subordinada, aí por último a oração principal, aí vai ter uma vírgula aqui entre uma e outra, tá bom? E aí a gente chega na oração subordinada substantiva reduzida, como eu tinha já antecipado para vocês, tá? Como assim ela é reduzida? Ela é reduzida porque ela não vai ter a conjunção, tá? Ela não vai ter a conjunção e o verbo da oração subordinada ele vai estar em uma das formas nominais, que vão ser o infinitivo, que é aquele que termina com R, o gerúndio, que é o que termina com NDO, por exemplo, cantando, sorrindo, e o particípio que termina com ado ou ido, como cantado e sorrido, tá? Então, elas são subordinadas da mesma forma, vai exercer aquela mesma função, pode ser uma função de sujeito, de predicativo. A diferença é essa, porque não tem a conjunção e o verbo vai estar numa forma nominal. Então, olha só aqui na página 62, tá? Diz assim: é preciso deixar o que resta do machismo de lado. Classifica as orações que compõem o período acima. Então, você vai dividir e dizer qual é
a principal e qual é a subordinada. Essas orações são unidas por algum conectivo, conjunção, advérbio ou pronome? Gente, eu quero deixar bem claro para vocês que esse que aqui não é conjunção, certo? Esse que aqui é um pronome relativo, então ele não entra nessa parte aqui de conectivo, tá? Não utilizem ele para dividir. Não é ele, tá? Isso aqui não é conjunção. Aí vocês vão dizer se elas são unidas por algum conectivo. Sim ou não. E se for, você diz qual é. Se não tiver, você só dizer não. Nascer, quais são as formas verbais presentes em cada uma delas? Quais são os verbos presentes em cada oração? E aí, depois que vocês colocarem os verbos aqui, aí vocês vão dizer qual dessas formas verbais é uma forma nominal. Qual desses verbos não está conjugado? Tá no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? Então, vocês vão responder isso aí na oração reduzida. Aqui eu tenho mais alguns exemplos para vocês verem a questão da oração reduzida, tá? Observem que eu tenho aqui, ó, eu não tenho conjunção, mas eu tenho dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos aqui, eu tenho duas orações, tá? Então, eu posso dividir aqui, tranquilamente, tá? Aqui eu tenho um verbo aqui e eu tenho outro verbo aqui também. É bom viajar cedo. Então, eu tenho aqui períodos que são compostos por subordinação e eles têm orações reduzidas, porque não tem conjunção e o verbo ele está em formas nominais. Aqui, no caso, todos dois estão no infinitivo, que são aqueles que terminam em A, E, I ou O, tá? Então, observem aqui, ó, eu quero vencer. Se você analisar bem, essa oração vencer aqui, ela complementa o verbo quero, porque quem quer algo. Então, ela vai exercer uma função de objeto direto, vai ser objetiva direta. Nessa outra aqui, eu tenho, é bom viajar cedo. Então, é bom viajar cedo. Alguma coisa é bom. Então, viajar cedo é bom. Isso aqui vai exercer uma função de sujeito, tá? Então, os verbos são no infinitivo, não estão conjugados e não tem conjunção. Então, por isso que ela é reduzida, mas continua sendo uma oração subordinada, porque ela depende da outra para ter o seu sentido completo. Bom, e aí vocês, depois de ter feito essas tarefas aqui, né, junto comigo, vocês vão responder somente essa da 63, que ela só tem duas questões. Respondam e qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Vejam o vídeo da literatura e a gente se encontra na nossa aula online, né? Para discutir aí sem hora mais uma vez, tá?